Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, pastor José Maria, estamos de volta com mais um devocional. Bom domingo a todos vocês, para vocês que estarão nos assistindo, nos acompanhando, fazendo a leitura conosco. Hoje, a nossa leitura está na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 4. Nós vamos ver Paulo falando sobre apostasia. Você sabe o que significa apostasia? Ou já pelo menos ouviu essa palavra? Apostasia seria um momento em que as pessoas esfriariam na fé, abandonariam o sentimento religioso, abandonaria a piedade, abandonaria o amor fraternal e cada um seguiria o seu próprio caminho. Parece que o mundo está caminhando nesse caminho do desamor. Agora, o que é pior é que dentro do coração da igreja evangélica, quando nós olhamos, parece que também está faltando o amor fraternal. Se fala tanto de Deus amou o mundo de tal maneira, e quando você olha entre as pessoas, parece que as pessoas falam do amor de Deus, mas falta o amor de Deus no coração de algumas pessoas. E nós queremos que isto venha brotar, esse amor de Deus venha brotar no coração de cada um de nós que estamos estudando a Bíblia. Estou com a minha Bíblia aqui e eu quero falar com você já diretamente desse texto. A apostasia dos últimos tempos. O apóstolo Paulo disse nesse capítulo. 1 Timóteo, capítulo 4, são 16 versículos, então vamos lá. Mas o Espírito, isto é, o Espírito Santo, diz que nos últimos tempos, ele diz expressamente, claramente, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, existem espíritos enganadores e também existem doutrina de demônio. Neste caso aqui, apostatar da fé, que o Espírito Santo está revelando, nos últimos dias, algumas pessoas deixariam a fé, abandonariam a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Agora, atenção, essa doutrina de demônio e esses espíritos enganadores, verso 2, virá pela hipocrisia, pela falsidade de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência. Aí proíbem o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os seus fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que se rejeitar, sendo recebida com ação de graça, porque pela oração e pela palavra de Deus, tudo é consagrado. Então, eles começam proibindo coisas, e aí você fala, mas proibindo o casamento, pastor? Porventura existe algum pastor proibindo o casamento? Mas aqui talvez a palavra, quando Paulo disse proibindo o casamento, talvez não seja nem mesmo o casamento, mas sim tirando a pessoa do convívio familiar, afastando a pessoa da relação familiar, levando a pessoa a abandonar os seus afazeres domésticos em nome de agradar uma fé. E aí, como ele disse aqui mesmo, proibindo alimentar certos tipos de coisas, de manjares. Mas o que na verdade significa o versículo 3 e 4, pastor? Na verdade, estes homens utilizarão daquilo que as pessoas mais necessitam para dominá-las. Ou seja, eles usarão de um poder manipulador para controlar a vida das pessoas, seja pelo lado sentimental, ou seja, pelo lado da necessidade física, que é a necessidade da alimentação ou a necessidade afetiva. E aí a Bíblia diz que tudo que nós, pela oração, consagrar, será abençoado. Então, o que importa
é o que está no seu coração, é o que você deseja fazer para Deus. Agora, não deixe o espírito da apostasia entrar na sua vida e tocar em você. Ele vai falar agora sobre fidelidade e diligência no ministério. Aí Paulo continua falando com Timóteo. Timóteo, preste atenção. Eu preciso que você entenda, Timóteo, a fidelidade, tá? E o cuidado que você precisa ter, Timóteo, em relação ao ministério. Por quê? Por propondo estas coisas aos irmãos, tá? Se você levar esta mensagem para ensinar os irmãos, Timóteo, serás um bom ministro de Cristo, crido ou criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas, Timóteo, rejeita as fábulas velhas e profanas e exercita-te na piedade. Aqui, o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo o seguinte: Timóteo, vai chegar um momento em que as pessoas vão tentar trazer argumento. Ô, Timóteo, vamos falar disso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí Paulo está dizendo: Timóteo, preste atenção, foca no ministério e foca também, Timóteo, no amor fraternal. O que é o amor fraternal mesmo? É o amor do tipo de Cristo. Você precisa amar como Cristo amou. Não dá para deixar o amor esfriar. Lá no livro de Apocalipse disse: lembra-te onde caíste, volta a praticar o primeiro amor. Amar a Cristo e amar as pessoas. E também amar a você mesmo. Nós já vamos para o próximo versículo agora, vamos ver. Versículo número 8 agora. Paulo disse: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Paulo está fazendo a comparação. Se você exercita fisicamente, o ganho é material. Agora, se você exercita no amor cristão, na ajuda ao próximo e amando a Deus, o exercício é tanto para o presente, como também para a vida eterna. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, Timóteo, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos dos presbíteros. Que interessante, Paulo vem enfatizando mais uma vez, Timóteo, não se deixe levar por aqueles que às vezes agem com arrogância, tentando desprezar por você ser jovem. Você tem o dom, você tem o ministério e você deve persistir em ensinar, tá certo? Você deve, não deixa ninguém desprezar a tua mocidade. Agora, ser o exemplo dos fiéis. Não adianta você ser jovem e ter uma energia para fazer, mas quando se procurar a fidelidade, a lealdade em você, não tê-la. Então, Timóteo, seja o exemplo dos fiéis. Aqui está o nome Timóteo, mas poderia ser o seu nome também. Pode tirar o nome Timóteo e colocar o seu nome, Maria, Antônia. Ser o exemplo dos fiéis. O exemplo em quê, Paulo? Na palavra, na maneira de tratar as pessoas, na caridade, que é o amor, no espírito, na fé e também na pureza. E aí persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom, você recebeu um dom, você precisa exercitar esse dom. Medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, se eu meditar na palavra, se eu pegar a palavra, ficar na palavra, o meu proveito será manifesto a todas as pessoas. O que Cristo, o que o Espírito Santo está dizendo aqui? Ele deseja que você faça tudo o que você faz. Vende, compra, viaja, passeia, enfim, todas as atividades que você faz. Mas ele gostaria também que o seu proveito, que ele pudesse aproveitar de tudo que você faz e você trazer também frutos para a vida eterna, isto é, ajudar pessoas
a se conectar com Deus. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo, como também aos que te ouvem. O versículo 16 é muito interessante. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque às vezes você pode estar pregando e não vivendo. Às vezes você está pregando, as pessoas estão entendendo e vivendo o que você está pregando. Mas de repente, Timóteo, você mesmo não está vivendo o que você está pregando. Então, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. E assim você vai ajudar tanto as outras pessoas, mas também você vai ajudar a si mesmo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos, nosso muito obrigado pela oportunidade, o privilégio de nós estarmos aqui orando, pedindo em Teu nome, entregando a nossa vida nas mãos do Senhor, que sabe tudo, que pode tudo, que tem toda a autoridade, todo o poder para fazer tudo mais infinitamente abundante, além das coisas que pedimos ou pensamos. Oh, assim como o Senhor usastes a Paulo para ensinar a Timóteo, que hoje não é mais Timóteo que está aprendendo. Quem está aprendendo é esta pessoa e eu. Timóteo hoje são estas pessoas. Hoje eu sou o Timóteo. Então essas palavras que o Senhor disse a Timóteo, eu as coloco em meu coração e assim seguirei, amando o Senhor e vivendo a fidelidade da sua palavra. Obrigado, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Bem, amanhã voltaremos, tem capítulo 5 aqui, tem. Capítulo 5 de Timóteo, ele vai falar acerca dos velhos e viúvas. Vamos ver o que ele vai nos ensinar aqui nesse próximo capítulo, tá bom? Obrigado pelo carinho da sua companhia. Que Deus abençoe a todos vocês em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço e até nosso próximo encontro.